Muito bem, vamos para a lição de número 3 com o título A Inerrância da Bíblia. A verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confirmar em sua mensagem que é incorruptível. Por isso podemos confirmar, viu? Então, essa doutrina da inerrância das Escrituras, o textual então diz: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. São Mateus, capítulo 5 e o versículo 18. Então a própria Bíblia, ela vem ratificando, né, vem confirmando que ela é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. E a leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 21, e também na carta aos Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 15 ao 17. Vamos agora para a nossa introdução, que diz: infabilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. São vocábulos semelhantes, mas nós vamos, ao decorrer da lição, explicar por que estamos usando esses dois vocábulos, viu? Nesta lição veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Na parte primeira, o que é a inerrância da Bíblia. Então, na parte primeira aqui, o que é a inerrância da Bíblia. No item 1, o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais. Então, resumindo, né, o argumento é irrefutável. Qual é o argumento? Deus não pode errar. Na própria Bíblia está escrito que Deus não mente, Deus não pode mentir e que Deus também não pode errar. E nós cremos que Deus é que inspirou toda a palavra de Deus e que toda a Bíblia Sagrada, ela então é a palavra de Deus para as nossas vidas, é a bússola para as nossas vidas. No item 1 aqui, vamos também dizer aqui na nossa declaração de fé, diz que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Então essa é a nossa declaração de fé. No item 2 aqui, a Bíblia reivindica a sua inerrância. Então a Bíblia mesmo, ela reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas dos textos sagrados. Então, Provérbios 35 diz: toda a palavra de Deus é pura. Salmos 18 e 30 diz: a palavra do Senhor é provada. Também diz na palavra do Senhor em 2 Samuel 22 e 31: o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. E também o próprio Cristo atesta em São Mateus capítulo 5, versículo 18, dizendo, o nosso próprio Cristo atestou a inerrância da Bíblia ali, em São Mateus capítulo 5, versículo 18, afirmando, né, que nem um jota e nem um tio. Então, no próprio texto bíblico aí, na nossa leitura em classe, você pode confirmar no versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, os céus e a terra, diz na Bíblia Sagrada, né, que haverá um novo céu e nova terra em Apocalipse 21, e então está dizendo, Jesus confirmando, até que o céu e a terra passem, toda a palavra vai se cumprir. Então toda a palavra de Deus é perfeita. Também está registrado, o Senhor igualmente ratificou, dizendo lá em São João capítulo 10, versículo 35, ele diz: a escritura não pode ser anulada. E também está escrito em João 17:17, a palavra é a verdade. No item 3 aqui, vamos agora para o item de número 3, né, da nossa leitura, da nossa revista que nós estamos em estudo. No item 3 aqui, a infabilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode e não consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente, viu? Cabalmente.
por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível. Então há pessoas que dizem que a Bíblia é infalível, mas não concordam que a palavra de Deus é inerrante. Nós não, nós concordamos que a palavra de Deus é infalível e que também a palavra de Deus é inerrante, tá? Então, por isso, preferimos o uso de ambos os termos, estamos ambos os termos aqui, e ensinamos que a Bíblia é infalível, ou seja, incapaz de falhar, e igualmente ela é inerrante, ou seja, livre de erros. Então é assim que nós entendemos e que nós estamos ensinando a você. E talvez você diga, pastor, muitas pessoas dizem que achou um erro ou outro na Bíblia. Então, peça para ela estudar com carinho, viu? Porque muitas vezes as pessoas que procuram um erro na Bíblia são pessoas que querem já desacreditar da Bíblia. Então, elas usam alguma passagem ali de difícil interpretação para que condene a palavra. Então, nós temos que estudá-la com carinho e nós vamos ver que ela é perfeita e maravilhosa. Parte 2 aqui da nossa leitura, da nossa lição. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Veja bem, só da Bíblia ter 40 autores no espaço de 1.600 anos e estar hoje nas nossas mãos, isso já é um milagre. Então o Espírito Santo preservou as Escrituras. No item 1 aqui, os manuscritos autógrafos. Então o que são os manuscritos autógrafos? São os manuscritos originais, são chamados de autógrafos, são os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico, viu? Ou do seu escrevente. Porque nós vamos ver lá na Bíblia, a própria Bíblia declara isso, que o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, algumas das suas cartas, ele dizia no final, eu de próprio punho estou escrevendo, como foi o caso lá de Gálatas, ele disse, né, com letras grandes estou escrevendo, e também muitas das vezes era o seu escrevente que fazia então aquela escritura. Isso aí está muito claro também na Bíblia Sagrada, viu? Então cremos que a inerrância das escrituras pertence a esses documentos. Que documentos? Esses documentos originais que foram feitos ali pelo próprio autor ou pelo seu escrevente, viu? E que as cópias fiéis desses manuscritos preservaram a exatidão dos originais. Então o Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria uma fonte de autoridade. Olha no item 2 aqui também, os manuscritos apógrafos. Então nós vamos, os autógrafos são os originais que a pessoa escreveu, o seu escrevente, né? E os apógrafos são as cópias dos manuscritos originais, são chamados de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos originais. A Bíblia deles originais. Então a maioria deles só foram escritos em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica. Por que aqui está dizendo milimétrica? Porque os escribas judeus, eles tinham uma preocupação sim, fora do comum. Então, também os escribas judeus tinham um costume, que nem nós hoje, né? Nós valorizamos muito um documento antigo e dizemos assim, olha, aqui esse é o antigo, é o original. Eles não, eles sempre mantinham cópias exatas daquilo que era original, então eles sempre mantinham uma cópia, uma escritura feita. A cada tempo eles faziam aquela cópia, então eles não mantinham eles não tinham preocupação de manter aquele escrito antigo, para dizer assim, nós temos esse antigo. Não, eles sempre mantinham aquela cópia feita ali e tinham esse cuidado. Por quê? Porque eles tinham essa preocupação, eles tinham certeza que se eles deixassem faltar alguma coisa, lhes faltaria bênção. E se eles acrescentassem alguma coisa, lhes seria acrescentado alguma praga. E essa ideia, ela é tão latente ao judeu que quando João escreve o Apocalipse, no próprio Apocalipse está escrito que aquele que acrescentar algo à palavra do Senhor vai ser então acrescentado praga sobre ele. Alguém que tirar algo da palavra do Senhor vai ser tirado então vai ser tirado dele da própria vida eterna.
né? Então, isso era uma preocupação que eles tinham, uma preocupação muito séria. Por isso está escrito aqui, ó, eram cópias milimétricas. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançavam a credibilidade desses escritos. Por quê? Porque já vinha a tradição dos escribas judeus para agora também as cópias do Novo Testamento. Ok? No item 3 aqui, os apócrifos e pseudoepígrafos. Então, o que são os apócrifos? Os apócrifos são livros que não foram considerados como inspirados. Então, esses livros que não são considerados como inspirados, nós chamamos eles de apócrifos. Nossa declaração de fé assegura o seguinte, que os manuscritos apócrifos, a palavra significa escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros anacronismos e também doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Então esses livros, então se você for estudá-los e lê-los, você vai ver que tem algumas coisas neles que contradizem a própria escritura. Por isso eles não entram no canon, que é dito assim, aquilo que é considerado sagrado, aquilo que todos aceitam como sagrado. Agora, o que nós estamos falando? Veja bem, nós estamos falando do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento dos judeus é o mesmo Antigo Testamento dos evangélicos, ou que se chama também de protestantes, né? Então, esse canon bíblico dos judeus é o mesmo canon bíblico dos protestantes ou evangélicos. Veja bem, seria um absurdo nós acrescentarmos livros a uma tradição dos judeus, porque o Antigo Testamento é dos judeus, então não se pode acrescentar. Então são 39 livros que nós consideramos como canônicos, como inspirados pelo Senhor, e é o mesmo que os judeus têm na sua palavra, né? E o próprio Jesus ratifica isso lá em São Lucas 24 e 44, Jesus diz, né, que ele veio cumprir a lei e que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nas escrituras, nos escritos. Então nós estamos de acordo, viu? Você que tem a sua Bíblia aí, alguns chamam, ó, essa aqui é a Bíblia dos evangélicos, a Bíblia evangélica. Então é porque ela tem 39 livros no Antigo Testamento e é de acordo com os judeus, amém? Vamos para a parte 3 aqui, a verdade nas escrituras. Vamos para a parte 3, a verdade nas escrituras. No item 1, a Bíblia a Bíblia é a verdade plena. É assim que nós cremos, viu? Que a Bíblia é a verdade plena. Então, o termo verdade do hebraico emet significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Então, nas escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. Então, a escritura, a Bíblia que você tem na sua casa, abra ela e leia. Aquilo que está escrito ali é o pensamento de Deus para nos orientar. Isso é um manual, isso é uma bússola. Então, como vamos conhecer a Deus? Pelas escrituras. Como vamos entender que Jesus é o único caminho da salvação? Nas escrituras. Como nós vamos entender que todo homem é pecador e precisa de salvação e ser perdoado? Nas escrituras. Como vamos entender que a salvação ela é por intermédio do sacrifício de Cristo? Nas escrituras. Como nós vamos entender que o sacrifício de Cristo é o sacrifício, ele é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro imaculado? Nas escrituras. Então, por isso que precisamos ler a Bíblia, confiar na Bíblia, né? E estudar a Bíblia. Então, quando alguém criticar a Bíblia para você, então a primeira coisa que você tem que ter certeza, ele não é um leitor da Bíblia, ele não estudou a Bíblia. Então, se você estudar a Bíblia com honestidade, pedindo a Deus a direção e orientação, certamente você será cheio da graça e cheio do Espírito Santo, viu? Então, o escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Então a Bíblia ela é a verdade. Paulo ratifica que Deus não pode mentir em Tito, capítulo 1 e versículo 2. Então, em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade, viu? E deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Então, nós obedecemos a Constituição, obedecemos todas as autoridades constituídas, mas nenhuma autoridade constituída ou nenhuma Constituição pode se
contrapor a Bíblia. Tanto é que o mundo moderno, né, que nós chamamos a sociedade judaico-cristã, que é a Europa, Estados Unidos, né, o Brasil e tantos outros países que têm democracia, então tudo está baseado na Bíblia Sagrada ali, viu? Então assim esses textos servem de base para a afirmação de que a Bíblia, de que o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então o que Deus quer para mim? Ah, pastor, quer saber o que Deus quer para mim? Leia a Bíblia. Ah, eu quero uma resposta de Deus. Leia a Bíblia. Eu quero saber o que Deus... Leia a Bíblia. No item 2 aqui, a verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz assim, que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado, viu? Ah, porque houve uma nova revelação, surgiu um novo pastor, que ele fez um novo livro agora, que esse livro ele é semelhante à Bíblia. Nada é semelhante à Bíblia, nada é maior que a Bíblia. Se qualquer livro te mandar virar para a esquerda e a Bíblia te manda ir para a direita, segue a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O Antônio Gilberto, que foi um grande, né, conhecedor da Bíblia, ensinador, ele ensinou que tudo que Deus requer do homem, tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia, tá? Igualmente, então, a Bíblia é o nosso livro de ética e moral. Então, a Bíblia tem e os padrões da Bíblia, isso nós temos que entender também. Os padrões de ética e de moral da Bíblia, eles não mudam conforme muda o tempo. Então, o que é pecado na Bíblia, o que era pecado na Bíblia lá na época de Pedro e de João, continua pecado hoje. O Apocalipse coloca ali uma lista de pecados, o apóstolo Paulo coloca ali uma lista, né, de pecado, de obras da carne, e aquilo continua sendo obras da carne. Tá? No item 3 aqui, a verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia, então no item 3 nós também cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda, tá? John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver mil. Então, na verdade, não tem nenhum erro na Bíblia. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Então a Bíblia é perfeita. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou de registros de inverdades, né, de qualquer natureza. Então Deus é que guiou toda essa criação da Bíblia, que a Bíblia chegou até nós. Eu costumo dizer isso quando alguns homens vão criticar a Bíblia e dizer assim, alguns homens críticos dizem assim, a Bíblia foi escrita por homens. Veja bem, essa crítica, na verdade, essa crítica já é a exaltação da Bíblia, que se a Bíblia foi escrita por homens, 40 homens, no espaço de 1.600 anos, homens de épocas diferentes, situações financeiras diferentes, estudo diferente, criação diferente, em alguns países diferentes, então verdadeiramente a Bíblia é um milagre, que quando você lê ela de Gênesis e Apocalipse, você tem a completa certeza que é o único autor, porque é verdadeiramente o único autor, o nosso Deus, o Espírito Santo, guiou todos aqueles homens e os instruiu. Aleluia. Conclusão, apesar de alguns considerarem redundante, né, o uso de termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo que diz. Então, por isso que nós usamos todos esses termos, viu? Ela é inspirada por Deus, ela é inerrante e ela é infalível. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que é inerrância? O que é inerrância? Então, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, viu? Significa que ela é verdadeira em tudo que afirma. Pergunta 2. Mencione textos bíblicos em que a ideia de inerrância está presente. Então, está lá em João, capítulo 10, versículo 35, e também está lá em João, no capítulo 17, e o versículo 17. Então a Bíblia, ela mesma ratifica que ela é a palavra da verdade, ela é a verdade. O que são os manuscritos autógrafos? Os manuscritos autógrafos são os originais. Então, os manuscritos originais que o próprio autor escreveu, como Paulo escreveu alguma das suas cartas, ou se não ali as pessoas que redigiam ali para eles, né? Então, aquele documento original, ele é o autógrafo. E então, o que são os manuscritos
apógrafos, são as cópias dos manuscritos originais, tá? Então são chamados de apógrafos. E nós temos que lembrar que todas essas cópias eram feitas com muito rigor, com muito temor a Deus, né? Não é igual nos dias de hoje, que estão criando Bíblias novas, tirando partes da Bíblia que não lhes convém, mudando coisas. Não, não, não é nada disso. Porque o que estão fazendo hoje é deturpando a Bíblia. E que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, viu? Pergunta número 5, porque a Bíblia não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Por que ela não se equivoca? Porque Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza, viu? Então você pode ter certeza e você pode confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida na Bíblia, alguma dúvida sobre qualquer coisa, envie, né? Pode perguntar para nós aqui também neste canal. Teremos o maior prazer em responder você. Por quê? Porque não fique nenhuma dúvida. Tenha certeza que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante e ela é inspirada a palavra de Deus. Leia ela, creia nela e seja abençoado. E o próprio Jesus, a Bíblia diz lá em São João capítulo 1 e o versículo número 1, no princípio era o verbo quer dizer logos, palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra em ação. E que esse Jesus te abençoe grandemente, você e sua família, e até a próxima aula. Amém.